Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Possamos, então, acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração. Agradecemos a Deus pela nossa vida, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Que nosso Mestre amigo possa direcionar o seu amor, bem como nossa Mamãe Santíssima, toda a sua luz, na nossa casa, nos nossos trabalhos nessa noite, direcionados em especial aos nossos irmãos menores. Cumprimentamos a irmã Anastácia e toda a sua equipe, as equipes veterinárias, todos os amigos espirituais que prepararam essa noite para que aqui estivéssemos, que estão cuidando de nós, dos nossos irmãozinhos, e que juntos, encarnados e desencarnados, possamos levar e receber toda a luz, todo o amor, todos os cuidados necessários. Então pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos dessa noite com a oração de São Francisco, que é a nossa oração cantada. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja na igreja. Então nós vamos iniciar o nosso evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Abra, por favor. Ela também quer. Uia! Então a Solange abriu para nós capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Quinta-feira, né, no Evangelho, caiu o mesmo item, só que caiu um anterior, que era, não, um depois desse, que era se os vossos olhos, né, for motivos de escândalo, arrancarem, né? Hoje caiu escândalos, se tua mão é motivo de escândalos, corte. Eita! Arrancar os olhos, arrancar os olhos. Então esse capítulo, né, bem-aventurados os que têm puro coração, ele faz parte dos ensinos morais de Jesus, né, que foi proferido no seu sermão, ao qual ele nos ensina essa jornada de transformação, de mudança, de melhoria, né, individual, para que nós possamos nos tornar esses indivíduos bem-aventurados. E para nos tornarmos bem-aventurados ou
vamos dizer assim, espíritos felizes, no sentido de uma felicidade imperturbável do espírito, uma conquista espiritual, nós temos que ir passando, né, subindo esses degraus de aperfeiçoamento. E um dos quesitos para o nosso espírito se lapidar é realmente essa pureza de coração, né? Uma pureza de coração que está ligada a um perdão das ofensas, uma pureza de coração que é ligada à benevolência, à humildade, né? À compaixão, à mansuetude. Então, essa pureza de coração, ela vai ser refletida nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E aqui o Evangelho ele vem nos ensinando, em especial, a respeito de algumas situações que nos são colocadas na nossa vida, as quais nós precisamos ressignificar. Na verdade, nós precisamos compreender que tudo aquilo que Deus coloca no nosso caminho é aquilo que nós necessitamos. Mesmo que muitas vezes a gente não consiga compreender ou consiga ainda sentir o que de bom podemos extrair de determinadas situações. Porque nós estamos, como espíritos imperfeitos que somos, nós estamos aqui vivenciando cada um a sua caminhada. E dentro das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas que fazemos, nós teremos uma consequência compatível com a nossa escolha, né? Porque Deus ele é justo. A gente fala Deus, né, como sendo um juiz, né? Deus faz você responder por aquilo que você está fazendo, né? Mas na verdade não é Deus, são leis, né, que Deus criou para gerenciar o universo. E cada um de nós estamos submetidos a essas mesmas leis, né? Então uma dessas leis, né, existe o livre-arbítrio, usamos o nosso livre-arbítrio, né, fazemos aquilo que queremos, porém a consequência, né, a colheita do nosso plantio, que é justa, né? Colhemos aquilo que nós plantamos. Então, é justamente isso que nos é dito, né? Muitas vezes, antigamente, pensávamos no sentido, olha, aquele indivíduo que comete um pecado, ele é castigado. Hoje, nós entendemos que aquele que comete um delito, uma transgressão, um equívoco, ele responde, né? Ele vai colher aquilo que ele plantou. E aí a gente precisa entender também uma outra característica de Deus, que é ele ser essencialmente e soberanamente bom, né? Então tudo aquilo que é implicado, né, mesmo as consequências das nossas faltas, que às vezes são dolorosas, Deus não as faz, não nos dá elas, ou as leis de Deus não nos retornam essas dificuldades para nos castigar ou punir, e sim para nos educar, porque esse é o sentido da nossa existência. Há uma educação constante, uma transformação, uma melhoria até o momento em que nós não precisaremos mais ressarcir os nossos débitos. Então nós respondemos normalmente naquilo que nos equivocamos. Para quê? Porque muitas vezes esse estímulo doloroso é aquilo que vai fazer com que nós não façamos mais e prossigamos no caminho do bem. Então, né, o retorno, que às vezes nos machuca, que às vezes nós não entendemos, que às vezes é dolorido, ele é para o nosso aprendizado e desenvolvimento. Por isso Deus ele é justo, então a gente responde, porém ele é bom, porque aquilo que nós respondemos tem um sentido pedagógico, né, de aprendizagem. E aqui ele está falando normalmente disso, escândalos, né? Escândalo não nesse sentido dos escândalos, olha, você viu que aquele famoso fez, foi um escândalo, né, de uma fofoca. Mas escândalo é alguma coisa que vai nos induzir ou nos fazer tropeçar, é uma pedra de tropeço ali, é aquilo que a gente vai muitas vezes falir, né? Então, às vezes eu sou uma pessoa gananciosa, então se eu tiver o dinheiro à minha disposição, pode ser que aquilo o dinheiro é um escândalo para mim, ele vai fazer com que eu caia em tentação. Eu sou uma pessoa que o meu olho ele é gordo, né? Eu tenho os olhos grandes nas coisas dos outros. Então, o seu olho ele é motivo de escândalo, ele é motivo de queda e perdição para você. E aqui ele está falando escândalos.
Existem vários escândalos nas nossas vidas. E se a nossa mão, se tua mão é motivo de escândalo, corta. E aí nós temos que entender que Jesus ele falava por parábolas, né? Não é a gente sair cortando as nossas mãos. Olha, a minha mão, eu sou uma pessoa violenta, eu retribuo com uma agressão física, então eu devo cortar minha mão para isso. Não, mas ele está mostrando que muitas vezes a gente vem privado de algumas coisas porque aquilo seria motivo de queda, aquilo seria motivo de dificuldade. Então eu vim nessa minha encarnação numa situação mais humilde, não tenho acesso a dinheiro, né? E toda vez que eu tento acertar, normalmente não consigo dar uma alavancada financeira na minha vida. Então pode ser que isso esteja nos planos da espiritualidade maior. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que muito possivelmente agora, se tivesse acesso ao dinheiro, eu me desvirtuaria de um caminho bom. Então isso me é privado nessa existência para que eu não caia em tentação, para que eu não falhe nesse momento, né? Um dia eu terei que passar por essa dificuldade, mas vamos sendo preparados para poder vencer essa dificuldade. Por isso, e é esse o intuito que esse capítulo fala, né? Ai do mundo por causa de escândalos, né? Nós estamos aqui na Terra, plano de provas e expiações, porque ainda nos deixamos cair, né, nos escândalos. Pois é necessário que haja escândalos. Mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Então, o que ele quer dizer? Aqui na Terra, nós vamos ter aflição, vai ter dificuldade. É preciso ter dificuldade, porque nós estamos submetidos a um local que nós temos que ter esses estímulos para o nosso desenvolvimento. Então vai ter que ter alguém desafiando a gente no trabalho, vai ter que ter alguém testando a nossa paciência, vai ter que ter alguém, às vezes, tapeando você, vai ter que ter alguém lá tirando você do seu prumo. Mas, ai daquele que for o gerador da confusão. Por que ai daquele que for? Tem que ter o escândalo, tem que ter a dificuldade. Mas ai daquele que for o motivo de escândalo. Porque nós respondemos por tudo aquilo que fazemos. Então tem que ter dificuldade. Mas por que eu vou gerar dificuldade? Mas ela tem que vir. A espiritualidade daria um jeito de fazer. Porém, é a fome com a vontade de comer, né? Eles veem a tendência da pessoa. A pessoa se deixa levar pela sua tendência. Ela está submetida à sua prova, porém servindo de estímulo para, vamos dizer assim, também provar o irmãozinho. Então, aquela pessoa, ela precisava estar submetida às mãos de um patrão mais severo, porque numa outra encarnação ela foi um empregador austero, né? Não sei. Então, aquele empregador que foi bastante carrasco com seus empregados, nessa ele vai vir sob o comando de alguém que vai ser firme com ele para ele ver que não é bom. Então ele tinha que passar por isso, sim. Porém, não necessariamente aquele empregador precisava ser desse jeito. Porém, a espiritualidade, conhecendo, né, as nossas tendências, ela coloca, aquela pessoa tem ou não a possibilidade de fazer aquilo, mas ela normalmente faz porque se deixa levar pelo seu orgulho, pelo poder, né? Então, o escândalo ele tinha que vir, mas aquele indivíduo que está gerando esse escândalo, sendo o patrão carrasco, ele vai responder por isso. Então é isso que ele está trazendo para a gente. As coisas aqui na Terra vão acontecer, mas não sejamos nós aqueles que vão gerar as dificuldades. Nós devemos tentar ao máximo não ser criador de problema para os outros e, consequentemente, isso vai refletir em um problema para nós. Se alguém escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurasse pelo pescoço a um desses mós girados por asnos e que se o atirasse ao fundo do mar. Meio forte, né? O que são os mós girados por asnos? Né? Aquelas rodas pesadas que ficavam moendo cereais, puxado pelo burrico, né? Então ele fala, pegava uma pedra daquela, amarrasse no seu pescoço e tirasse no fundo do mar. O que ele está querendo falar aqui? Olha, se você vai gerar uma confusão, você vai escandalizar uma pessoa indefesa, se você vai gerar problema para uma pessoa que não precisava ter problemas,
Você está gerando para a sua vida de espírito confusão e necessidade de reparação. Era melhor você ter aniquilado as dificuldades, ou que, vamos dizer assim, não aniquilado a nossa vida, porque nós estamos aqui para aprender. Mas ele está falando, era melhor ter tirado todas as coisas que você vislumbrava do que ter feito e cometido esse escândalo, porque isso vai gerar para você uma necessidade de reparação. É a mesma situação. O olho é motivo de escândalo, arrancar, a mão tem sido motivo de escândalo, tirar. Né? Se você está escandalizando um pequenino, se amarra numa pedra e se enfia dentro da água, porque então, todas essas são figuras, né, berrantes, mas para mostrar o quão complexo e o quanto de consequência isso traz para a nossa vida. Não desprezeis nenhum desses pequenos. Quem que são os pequenos? São os irmãos que estão ao nosso... Lembra que Jesus falava, né? Toda vez que fizestes alguma coisa a um desses pequeninos, né, é a mim que o fizeste. Né? Toda vez que você deu de comer a alguém que precisava, né? Você estendeu mão àquele que estava doente, e assim por diante, era ele que o fazia. Né? Então, não desprezeis nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu, seus anjos vêm sem cessar a face de meu Pai que está lá. Pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se tua mão ou o teu pé é motivo de escândalo, corta-o e atira-os longe de ti. É melhor que entregues na vida... é melhor que entres na vida tendo um só pé ou uma mão que ter dois deles e ser atirado ao fogo eterno. Olha o que ele está querendo dizer. Muitas vezes, muitas coisas que nós queremos, enquanto aqui estamos encarnados, ele coloca na vida, né, na vida do corpo físico, muito daquilo que nós queremos, e aquilo não nos é concedido, ou eu venho com uma deficiência, ou eu venho colocado em determinada situação, numa condição social, num meio, numa cidade, numa família, né? É porque aquela é a situação mais adequada ao meu desenvolvimento. Então, se eu viesse do jeito que eu queria ou do jeito que eu gostaria, muitas vezes aquilo seria o motivo da minha perdição espiritual, da minha queda. Por isso que ele fala, não queira isso. Você queria vir com duas mãos, mas veio só com uma porque as duas seria perdição para você, é melhor você ter só uma. Se uma só é motivo de perdição, era melhor que viesse sem nenhuma, porque ela seria motivo de queda. E a gente não consegue enxergar o sentido espiritual da nossa vida. Nós queríamos ter a saúde perfeita, queríamos ter a beleza, queríamos ter o dinheiro, queríamos ter os bens, queríamos ser aquele determinado fulano. E às vezes nós queremos muitas coisas que, se fosse conforme gostaríamos, nós estaríamos em queda. E espiritualmente isso seria uma dificuldade para nós. Então aqui é só esse primeiro item ali, e já vou finalizar por aqui, vou fechar ele. E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho a ter dois e ser precipitado no fogo do inferno. Isso aí está no capítulo 18 de Mateus, versículos 6 a 10, e aqui ele continua. Quem quiser depois complementar essa leitura é o item escândalos, né? Tem mais uma página e meia aqui de conteúdo para complementar essa fala. Mas a gente precisa entender dessa essência, que realmente é compreendermos que aquilo que nós temos hoje na nossa vida, aquilo que ou nascemos com, ou as coisas estão encaminhando segundo alguma vontade da espiritualidade, é justamente porque nós, às vezes, poderíamos estar em queda, né? Isso espiritualmente para nós seria uma dificuldade. Então a espiritualidade às vezes nos priva de algumas coisas, porque essa privação, ela espiritualmente para nós, ela é boa, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tudo certo? Então, escândalos. Mais uma vez. Então nós vamos agradecendo pelo nosso Evangelho, pelo amparo que tivemos até o momento, e possamos então nesse momento direcionar as nossas orações, direcionar os nossos pensamentos aos nossos irmãos menores, pedindo a presença das equipes de passe, de cuidados, das equipes médicas, das equipes veterinárias, lembrando que temos os nossos irmãos que se encontram à distância, aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube, os que estão nos nossos livros, nos
os nossos tratamentos, que possam os nossos amigos se chegarem a seus lares, auxiliando-os nas suas dificuldades, bem como a seus tutores, seus lares, caso haja algum irmãozinho necessitado, algum irmãozinho desencarnado, possam eles também serem acolhidos com muito amor e levados aonde nosso Mestre Jesus assim permitir. Então, que chegue a cada um desses nossos irmãos o melhor de nós, da espiritualidade, e por aqui nós vamos seguir com os nossos passos presenciais, agradecendo a todos que até esse momento conosco estiveram. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.